E aí pessoal, tudo bem? Voltamos aí, tá? Segundo vídeo, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o período arcaico. Período extremamente importante, então, no sentido de é esse período que vai mostrar o desenvolvimento das cidades-estados gregas, das polis gregas, tá bom? Lembrando aí, pessoal, que o período pré-homérico e o período homérico, né, que a gente viu aí no vídeo passado, período pré-homérico, a gente tem que falar daquela formação, né? Não pode esquecer que é um período da formação dos indivíduos, da identidade grega. O período, e acontece no período pré-homérico, a primeira diáspora, ocupação das ilhas ali do Mar Egeu. O período homérico é o período propriamente do desenvolvimento da comunidade gentílica, organizada e controlada pelo pater família. Ele vai controlar o oikos, que é uma espécie de sítio, onde ele tem sob sua proteção os filhos, a esposa, os escravos. Certo? Então, essa é a ideia. E agora, voltando aqui, faltou explicar, retomar isso aí, é no finalzinho do período homérico que vai aumentar a população, certo? Vai aumentar a população, vai aumentar a demografia e essa população ela vai sair tanto das ilhas, o excesso, né, dessa população, quanto do continente e vai em direção ao sul da Península Itálica, ocupar aquela região do sul da Península Itálica ali, tá bom? Já falei, né, que isso foi cobrado numa prova da FUVEST aí. Vamos lá, pessoal, vamos adentrar, vamos falar um pouquinho desse período arcaico aí. Período arcaico, o desenvolvimento das cidades-estados. Tá? A Grécia antiga, ela tinha algo em torno aí de mais ou menos 100 cidades-estados. Mais ou menos 100 cidades-estados, tá? A gente, quando a gente fala desse momento, a gente destaca duas delas, Esparta e Atenas. Esparta pela característica guerreira, militar que ela tinha, e Atenas por conta do desenvolvimento da democracia. Pessoal, se a gente for olhar para essas cidades-estados, a maior parte delas passou por um desenvolvimento do sistema político, passando muitas vezes saindo da monarquia, passando pela aristocracia, pela oligarquia, pela tirania. No entanto, pessoal, a única cidade-estado que conseguiu ir um pouco mais além, alcançar a democracia, foi a cidade-estado de Atenas. Não pode esquecer disso aí. Então a gente sempre usa essa cidade-estado como exemplo. Por quê? Porque a instituição da democracia ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo e a gente fala disso até hoje. Então é por isso que a gente estuda aí Atenas, esse período clássico aí, ou melhor, esse período arcaico, né, do desenvolvimento das cidades-estados. E faz o contraponto. O contraponto é feito aí tendo por base a cidade-estado de Esparta. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de Esparta. Esparta, pessoal, a cidade-estado de Esparta, que ficava naquela região do Peloponeso, ela se origina, os espartanos, eles têm ascendência dória. Os dórios, para quem não se lembra, foram um dos povos indo-europeus que invadiram a Grécia e se misturaram lá com os minoicos. Então era um povo extremamente militarizado, um povo guerreiro, um povo que tinha essa tradição, né, de guerrear, bastante importante. Tá? Então a sociedade espartana ela era dividida em alguns grupos sociais. Então a gente pode falar dos espartanos, que eram os descendentes desses dórios iniciais aí, que ajudaram no processo de formação de Esparta. Os ilotas, que era um povo que acabou sendo subjugado pelos dórios, resistiram e acabaram sendo subjugados pelos dórios. E os periecos, que foram um povo que também, de certa forma, foi subjugado, mas não resistiram ao domínio dos dórios. Tá? Então, qual que é o detalhe? O detalhe é que esse povo, os ilotas, eles eram vistos, não eram cidadãos, tá? Eram vistos como párias sociais. Por quê? Porque resistiram ao domínio, então eles eram vistos como párias, eles eram alocados ao lado da sociedade, eles eram marginais, um grupo marginal. Então, a gente sabe que os espartanos, eles eram guerreiros e tinham essa tradição de guerrear. Então, é interessante que o filho,
a criança ela ficava com os pais até por volta aí dos 7 anos de idade, no seio da família. E aí, por volta de 7 anos de idade, essa criança que tinha que nascer perfeita, todos os membros no corpo, com uma saúde mental boa, ela era retirada do seio familiar e levada para o exército. Lá no exército, ela participava aí de um treinamento árduo para se tornar um hoplita, que era um soldado aí. E num determinado momento da vida desse soldado, ele tinha que provar algumas habilidades. E uma das habilidades era matar uma certa quantidade de ilotas. Tá? E mostrar e levar as cabeças aí para os generais, mostrando que ele tinha assim, alcançado, passado aí para o estágio seguinte. Então, para a gente ver, né, que a situação em Esparta era uma situação bruta, né, uma situação assim terrível para os povos subjugados, principalmente para os ilotas. Então, os espartanos aí, eles treinavam, né, eles cultuavam bastante o corpo, eram pessoas lacônicas, não tinham muita verve, não tinham muito apreço pela poesia e pelo culto da alma, nesse sentido, como aconteceu, pela arete, né, como se desenvolveu em Atenas. Então eram pessoas aí que guerreavam, sabiam guerrear, eram temidos em toda a Grécia. Tá? Os espartanos eles sempre estavam querendo conquistar mais espaço, querendo subjugar outros povos, outras cidades-estados. Então era um povo assim bem terrível nesse sentido. Então, e os espartanos eles estavam numa região que era uma região até se comparada com a região onde fica Atenas, a Ática, onde os espartanos estavam, que é a península do Peloponeso, uma região extremamente fértil. Então, os espartanos eles se autossustentavam, de certa forma, faziam comércio contra os povos, comercializavam contra os povos, mas eles estavam ali numa região propícia para o plantio agrícola. Então, é uma região importante nesse sentido. Eles seguiam uma tradição de um legislador importante, um conjunto de leis elaborada pelo Licurgo, e o Licurgo era a base dessa sociedade espartana. Tá interessante, pessoal, que assim caiu na FUVEST uma vez perguntando onde as mulheres eram mais livres para participar da política, ou em Atenas ou em Esparta. Em Esparta ou Atenas? Né? E aí muitas pessoas colocaram que era em Atenas. Não é. As mulheres eram mais livres para participar da vida política justamente em Esparta. Por quê? Por conta dessa tradição guerreira, onde os homens saíam desde cedo, como eu falei para vocês, para ir participar do exército. Então as mulheres acabavam muitas vezes se atendo também, né, vislumbrando essa atividade política. Tá? Então, lembrar disso aí. Tá? Então, nesse sentido, elas participavam mais da política, certo? Voltando, falando de Atenas, então, como a cidade-estado que foi capaz, né, de desenvolver um regime político chamado democracia, esse regime político ele não surgiu do nada. Tá? A Atenas ela passou por um processo de desenvolvimento até chegar a um desenvolvimento pleno da democracia, um estágio áureo, que foi o século V, que eu vou falar no próximo vídeo. Bom, inicialmente, pessoal, eu vou falar alguns nomes aí para você lembrar e que foram importantes nesse processo. Tá? O primeiro deles é o Drácon, que foi um legislador, membro aí um eupátrida, né, uma pessoa aí que tinha influência. E o Drácon ele foi o primeiro legislador, a primeira pessoa a se preocupar com a necessidade da criação de leis escritas que servissem para reger aquela sociedade. Porque até então as leis eram orais. Então, muitas vezes essas leis orais ficavam no diz-que-me-diz-que. Ah, tal pessoa falou. Mas, de fato, onde está escrito para comprovar o que tal pessoa falou? Que aquele território pertence a ela, por exemplo. Aquele pedaço de terra pertence a ela. Então, eram necessárias leis escritas para documentar tudo aquilo que estava acontecendo. Então, o Drácon foi essa pessoa que criou aí as primeiras leis escritas para Atenas. O Solon foi outro legislador que aparece ali no século VI. O Drácon é do século VII, o Solon é do século VI. E o Solon ele vai dar um passo ainda maior nesse sentido de estabelecer a democracia em Atenas. E ele vai fazer várias coisas interessantes, como, por exemplo, vai proibir a escravidão por dívidas. Era muito comum
as pessoas que não podiam pagar, que não podiam arcar com as suas dívidas, virarem escravos daquelas que faziam a cobrança, certo? Então, o que o Solon ele faz? Ele proíbe a escravidão por dívida em Atenas. Não pode mais. Isso é um preceito justo, né? Ele tenta fazer o quê? Ele tenta harmonizar as leis com a justiça social. Então, esse é o passo que o Solon, esse legislador, ele vai dar nesse sentido de ampliar a democracia. Além disso, ele vai ampliar, ele vai criar uma instituição que é a bulé, a Assembleia. A importância da Assembleia, que na época que ele criou a Assembleia eram para 400 pessoas, a importância da Assembleia é justamente eleger os magistrados, as magistraturas. Então, caminha nesse sentido, né? Outra coisa, ele permitiu que pessoas que não pertencessem à elite pudessem ocupar cargos em Atenas, certo? Cargos importantes. E intensificou o estímulo ao comércio. Tá? Lembrando que Atenas ela fica, né, ali numa região chamada Ática, uma região propícia ao comércio, um porto ali extremamente, a região ali da costa de Atenas é uma região extremamente recortada, onde cabem, vários navios de outras regiões ali do Mediterrâneo aportavam. Então Atenas era uma cidade extremamente cosmopolita e que recebia povos de diferentes regiões aí do Mediterrâneo. Nesse processo todo, tá, como eu estava falando para vocês, a maior parte das cidades e estados da Grécia passaram por regimes políticos. E Atenas, não podia ficar de fora, passou pelo regime da tirania. Tá? Então houve um momento, sempre os tiranos, pessoal, as pessoas que assumem o poder e são tiranos, eles surgem no momento em que existe um caos, uma crise social. Isso era muito comum na antiguidade, crises sociais. Tá? Ele surge num contexto então de crise social, onde ele aparece como uma pessoa ali, um guerreiro importante e que vai controlar o poder num determinado momento da Grécia, ou melhor, de Atenas, em específico aí. O Pisístrato, o nome dele é Pisístrato. Tá? Ele vai expulsar ali todos os opositores políticos dele de Atenas, e vai fazer algumas obras de infraestrutura em Atenas, mas por fim vai ser um período breve, ele vai acabar sendo substituído por esse sim mais importante, tá? Por um legislador conhecido aí como o pai da democracia, chamado de Clístenes. O Clístenes, pessoal, chamado de pai da democracia, a grande importância dele é a ampliação de tudo aquilo que havia sido feito lá pelo Solon, naquele processo inicial. Por exemplo, o Solon criou a bulé. O Clístenes ele vai fazer o quê? Ele vai ampliar o número de pessoas participantes da bulé de 500 de 400 para 500 pessoas. Vai dar cidadania para estrangeiros, vai criar escolas em Atenas para que as crianças desenvolvam, né, a arete, para que as pessoas desenvolvam esse pensamento racional, crítico. Tá? Então o Solon ele é essa pessoa que amplifica, viabiliza a democracia ainda mais em Atenas. Tá? E nesse sentido, Atenas então ela está caminhando aí para aquele momento áureo que eu vou explicar no outro vídeo, que é o período de desenvolvimento pleno, que é o chamado de século de ouro, século de Péricles, onde Atenas, por conta de algumas investidas exitosas, vai acabar desenvolvendo aí, tá? Beleza, pessoal? Então espero que esse vídeo tenha ajudado, tá? Falando desse período arcaico, sobre o desenvolvimento das cidades-estados, e que isso contribua aí para vocês no processo aí de estudo. Tchau, pessoal, um grande abraço, curte aí o vídeo, se inscreve no canal, beleza? Tchau, pessoal, valeu!